A paz do Senhor, meus irmãos, Números capítulo 6, vamos falar sobre o voto do nazireu, o nazireado. Primeiro ponto, não confunda nazireu com nazareno. Nazareno, quando Jesus vai lá, né, ele mora na região de Nazaré, ele é chamado de nazareno. Isso está relacionado com Isaías capítulo 11, verso 1, que diz assim: do tronco de Jessé, que é o pai de Davi, fala da descendência de Davi, sairá um rebento e das suas raízes um renovo. Esse renovo fala de Cristo. E esse renovo é a palavra netzer. Então, não confunda essa palavra, que está relacionada com nazareno, com a palavra que é a palavra nazir, que é de nazireu, tá bom? Nazireu significa o quê? Alguém que é consagrado, dedicado, alguém que é separado para Deus. E essa separação funciona da seguinte forma. Vamos lá. Números capítulo 6 vai falar o seguinte: quando alguém fizer o voto especial, ele tinha, primeiro, esse voto de nazireu, ele tinha que, não tomar nada que relacionado com vinho. Não podia tomar vinho, bebida forte, nem os seus vinagres, o vinagre que está relacionado com a fermentação, tá? Mesmo que estivesse misturado na alimentação, se tem vinagre, ele não deveria tomar ou comer. Produtos da vide ou da videira, né? A vide é a árvore, né, que dá fruta da uva, né? Então, ele não poderia tomar suco de uva, comer uvas frescas, nem uva seca, no caso a gente chama de uva passas, nem sequer alguma coisa que tivesse semente ou cascas da uva. Olha que interessante. Aqui em Levítico 25, verso 5, fala daquele ano sabático. Se você não viu, assiste lá. Levítico 25, verso 5, o ano sabático. E Levítico 5, verso 11, vai falar sobre o ano do jubileu. Que nesses dois períodos, fala da uva, fala da vinha. A vinha que não era podada é chamada de vinha nazireia. Na tradução, às vezes, está vinha não podada. Então, quando ela não está podada, ela está crescendo livremente. Guarda isso. Então, a vinha não podada, ela cresce livremente no ano sabático, que é o 7º ano, e no ano do jubileu, que é o ano 50, tá bom? É a vinha não podada. Essa vinha nazireia tem tudo a ver com o voto do nazireu. Por quê? No voto do nazireu, a pessoa deveria deixar o cabelo crescer livremente, ou seja, não podar o cabelo também, tá? Então, eu coloquei a expressão aqui selvagemente, porque eu achei traduções falando sobre isso, crescer, né, vai ficar meio que descabelado também. Barba também era para deixar crescer livremente. E aí, outra questão. Primeiro ponto, não mexer em nada que tem relação com a videira, com uva. Nenhum produto relacionado à videira ele poderia comer durante o período desse voto. Deixar o cabelo livre, selvagem, né, barba e cabelo. E também não poderia se aproximar de algum cadáver, de algum morto, ainda que esse cadáver fosse um seu parente, pai, mãe, filho, não importa, tá ok? Essa lei está muito relacionada com o sumo sacerdote, porque em Levítico 21, versos 10 ao 15, fala que o sumo sacerdote também não poderia se aproximar do cadáver dos seus parentes próximos. Outra coisa, você vai ver aqui Êxodo 29, verso 6 e Êxodo 39, verso 30, que aquela coroa de ouro escrito santidade ao Senhor, né, que o sumo sacerdote usava, essa coroa, escrito santidade ao Senhor, a palavra coroa ali, ela vai ser usada em outros contextos como a coroa do rei também. Mas ali, e todos eles eram ungidos também, né? Ali fala o seguinte, a palavra ali é a mesma palavra para nazireu ou nazireado, tá? Se você pegar essa palavra, ela está relacionada com nazireado. Então, mais uma conexão do sumo sacerdote com o nazireado. E mais, Levítico 8:9 vai falar sobre essa expressão também. Deixa eu pegar aqui. Levítico 8:9. 8:9 fala assim, E lhe pôs a mitra sobre a cabeça, mitra na sua parte dianteira, e pôs a lâmina de ouro, a coroa sagrada. Essa palavra coroa é nezer, né? Essa palavra é a palavra para nazireado usado aqui em Números, tá bom? E aí vamos lá, agora você chega em Levítico 21:12, que é o mais importante aqui, de novo uma relação do sumo sacerdote com o voto do nazireu, fala assim: não sairá do santuário, nem profanará o santuário do seu Deus.
pois a consagração do óleo da unção do seu Deus está sobre ele. Eu sou o Senhor. Essa palavra consagração também é a mesma palavra usada para nazireado aqui em Números capítulo 6, tá? Então, não só a coroa, mas a coroa, a cabeça dele foi ungida, o óleo desceu sobre a barba de Arão, lembra disso? É como o óleo que desce sobre a barba de Arão. Mais uma vez, outra conexão, né, do cabelo que cresce livremente. E a barba de Arão, o óleo desce, mas ele passa por onde? Pela cabeça. E aí aquela coroa fala assim, porque o óleo do Senhor, porque o óleo a consagração do óleo, a palavra consagração está relacionada com o voto do Nazireu. Então esse aqui tem muita conexão mesmo com o sumo sacerdote. Guardando isso está ótimo, tá? Aqui eu coloquei onde que aparece essa palavra em número 6, verso 4, 5, 7 e 8, né? 9, 12, 13, 18, 19 e 21. O 7 e 8 eu destaquei porque no 7 e 8, primeiro, né, no verso 2, número 6, vai falar que eles vão se consagrar ao Senhor. Não é isso que é o sumo sacerdote, consagrado ao Senhor? No verso 7 e 8 fala assim, mesmo que se trate, para não se aproximar de cadáver, mesmo que se trate de pai ou mãe, do seu irmão, da sua irmã, pois ele não se contaminará quando morrerem, porque o nazireado do seu Deus está sobre a sua cabeça. O nazireado está sobre a sua cabeça, do mesmo jeito que o nazireado está na cabeça do sumo sacerdote. Pois todos os dias do seu nazireado será santo ao Senhor. Olha, lembra da conexão? O que está escrito na coroa? Santidade ao Senhor, tá? Então, aqui de novo você vê mais uma conexão do nazireado com o sumo sacerdócio. E por que eu estou falando isso? Você vai entender. Vamos lá. Aqui nós vemos essa palavra também, nazireado, falando em Gênesis 49, 26, fala sobre José que foi separado dos seus irmãos. Lembra que eu falei que nazireu significa consagrado, dedicado ou separado? José, a palavra aplicada a ele. Ele foi, às vezes está ali escrito assim, sobre a cabeça daquele que foi separado dos seus irmãos, ou talvez está escrito assim, ó, Gênesis 49, né? Aqui vai estar escrito assim, ó, sobre a cabeça de José, sobre o alto da cabeça daquele que foi distinguido. Essa palavra distinguido ou separado é a palavra nazireado. Ele foi nazireado dos seus irmãos. Isso também, eu li Gênesis 49, 26, Deuteronômio 33, 16 também fala de José, de novo, que foi nazireado dos seus irmãos. Ele foi separado dos seus irmãos, tá? Lamentações 4, 7 vai falar sobre nazireado também, tem uma expressão ali que fala sobre isso. E Amós 2, versos 11 e 12 fala que, infelizmente, o povo de Israel estava fazendo o quê? Estava dando vinho para os nazireus. Então significa que haviam vários nazireus, né, em Israel, várias pessoas que se dedicavam ao Senhor, mas que estavam sendo corrompidas nesse tempo aqui. Alguns exemplos de nazireus. Sansão, né, Juízes 13, versos 5 e 7. Juízes 16, verso 17. Samuel, 1 Samuel 11, 1. Né? João Batista, Lucas 1, 15. Você vai ver lá que ele não poderia tomar vinho nem bebida forte. Isso é uma indicação do seu nazireado vitalício, nesses 3 casos aqui. Paulo também fez o voto de nazireado. E aí você vai ver isso aqui, ó, temporário, tá? O tempo mínimo para o nazireado não tem uma estipulação assim, se esse voto tem que ser vitalício sempre, não tem que ser vitalício sempre. Ele tem que ter um prazo para iniciar e terminar, ele pode ter esse prazo. E aí vai seguir essas regras que nós vamos ver aqui. Paulo faz um voto assim, você vai ver Atos 18, 18 e Atos 21, do 23 ao 26, parece que é aqui que ele vai terminar e raspar a sua cabeça, tá? Um detalhe que muita gente não observa, que Paulo fez isso aqui, não só isso, você vai ver que ele vai fazer algumas coisas relacionadas ainda à prática do judaísmo antigo, e aí ele explica por quê. Muita gente não quer entender o porquê. E eu deixei aqui bem claro. 1 Coríntios 9, do 19 ao 22. Então vou ler isso agora. 1 Coríntios 9, 19. Paulo diz, sendo livre para com todos, me fiz servo de todos para ganhar ainda mais. Então Paulo é livre. Ele se fez servo para ganhar mais pessoas. Verso 20. Fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Então Paulo está falando assim, eu me portei como se eu fosse um judeu
próximo dos judeus para ganhar os judeus. Depois ele diz, para com os que estão debaixo da lei, como se eu estivesse debaixo da lei para ganhar os que estão debaixo da lei. E ele diz, para os que estão sem lei, os gentios, como se estivesse sem lei, não estando eu sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Então Paulo tinha uma lei, que é a lei de Cristo, onde ele estava submisso, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para ganhar os fracos, né? Fiz-me de tudo para com todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Ele só não fala, eu fui um pecador para ganhar pecador, não é isso que ele está dizendo. Mas o que ele diz? Ele não fez nada disso aqui para ser um diferencial na vida dele. Ou seja, Paulo não vai fazer um sacrifício porque ele acredita no poder do sacrifício, porque o sacrifício já foi feito na cruz. Paulo tem noção disso. Ele está dizendo que eu pratiquei coisas do judaísmo, eu fiz algumas coisas do judaísmo não por crença. Eu pratiquei isso por quê? Porque eu fiz de judeu para ganhar o judeu. Eu me fiz como se eu estivesse debaixo da lei para ganhar os que estão debaixo da lei. Que fique claro, porque muitas pessoas às vezes usam esses dois trechos de Paulo para tentar alegar que você tem que estar debaixo da lei ou das obras da lei, às quais Paulo fala que nós não somos justificados pelas obras da lei. Circuncisão e outras coisas mais, né? Vamos continuar. Só que aconteceu um evento. Por acaso, esse capítulo vai falar, por acaso um morto morreu, uma pessoa morreu perto de você, né? Como que isso pode acontecer? De repente, às vezes você está dormindo e na sua tenda alguém morreu, né? Na sua casa ali. Então, você estava num voto de nazireu ali de 2 anos, por exemplo. E por acaso, nesse período de 2 anos, alguém dentro da sua tenda morreu, perto de você. E aí? E aí você vai ter que reiniciar esse voto de fariseu. Porque era 2 anos, mas passou 1 ano e meio, por exemplo, aconteceu isso. Então, morreu alguém perto de você. Você vai à porta da tenda, do tabernáculo, né? E aí vai raspar a sua cabeça no 7º dia. No 7º dia, você tinha 8 dias para a purificação. Então, no 7º dia, você chega na porta da tenda, raspa a sua cabeça. E aí, essa purificação ela era feita com água, se banhar em água, é a purificação de aspersão, né? No 8º dia, e aí que eu coloquei um detalhe, Levítico 15, 29 e 31, essa lei vai ser a mesma lei relacionada ali com a impureza do homem e da mulher. Se você não viu o estudo de Levítico 15, vai lá que você vai ver. É a mesma coisa, tá? Então, ele levaria ou 2 rolinhas ou 2 pombinhos, tá? E uma delas seria para a oferta pelo pecado e a outra pela oferta relacionada ao holocausto, tá? Você consagrará a sua cabeça naquele dia, que é no 8º dia, tudo isso aqui está acontecendo no 8º dia, você raspou a cabeça no dia 7º, e aí foi feita a purificação. No 8º dia, então, você oferece essas ofertas, consagra a sua cabeça, né? Você vai ter que levar um cordeiro como oferta pela culpa. Aqueles dias que se passaram, por exemplo, eu dei o exemplo de que você se separou durante 2 anos, mas a pessoa morreu ali 1 ano e meio, né, perto de você, faltava 6 meses. Os dias passados são perdidos, tá? Então o nazireado foi contaminado. Então, de fato, você teria que recomeçar. E um detalhe, você precisa cumprir o voto. Uma vez que o voto foi feito, ele tem que ser cumprido. Então acontece o quê? É óbvio que o nazireado trazia grandes bênçãos sobre a vida de quem faz esse voto. Quem dirá, então, quem se dedica a vida inteira para fazer esse voto. Significa que um nazireado, a pessoa não vai pecar? Não significa, tá? O que quebrava esse voto? Aconteceu alguma coisa dessas aqui. A Bíblia vai dar um exemplo, que é o exemplo de alguém morrer perto de você. Mas, obviamente, você não poderia beber vinho, você não poderia cortar o cabelo, que é o que a lei do nazireado explica. Mas aí morreu alguém. É algo que acontece assim subitamente, de repente, e você não tinha como controlar, né? Então, nesse caso aqui, você tinha que recomeçar o nazireado aqui, tá? Agora, você conseguiu passar todo o período que você propôs no coração do voto, do nazireado. Quando você for cumprir o voto, então você vai à porta da tenda, é ali que você, né, resolvia tudo, apresentar a sua oferta. Como que era a oferta para você cumprir e aí você entregar esse voto ao Senhor? Você levava um cordeiro de 1 ano, cordeiro, um animal de até 1 ano de idade, sem defeito.
para o holocausto. Isso está em Levítico 1. Assiste o vídeo de Levítico 1, nós falamos sobre o holocausto. Levava também uma cordeira de 1 ano também, sem defeito. Oferta pelo pecado. Onde eu falo sobre a oferta pelo pecado? Levítico 4. Levava também um carneiro. Qual a diferença de cordeiro e carneiro? O carneiro é um animal com mais de 1 ano de idade, tá? Então levava um carneiro sem defeito com uma oferta pacífica. Onde falamos sobre a oferta pacífica? Levítico 3, tá? Levava também, você, o nazireu, tá levando aqui, tá vendo todas essas ofertas que você tá levando? Você poderia levar algo a mais, não a menos do que isso, tá? Então se você quisesse levar isso e mais alguma coisa em gratidão ao Senhor, amém. Você só não poderia levar menos do que isso. Então tinha que levar um cesto de pães ázimos. Alguns comentários vão dizer que tinha que ser no mínimo 10 de cada um. Então 10 pães ázimos, 10 bolos feitos da melhor farinha com azeite amassado. E por que eu destaquei ázimos aqui de laranja? Por causa disso aqui, ó. Ázimos é sem fermento. Lembra que o vinho ou o vinagre, você não podia participar porque o vinagre tem fermento, né? Então estou colocando aqui um cesto de pães ázimos, com bolos também feitos da melhor farinha, que é a flor de farinha, né? Com azeite. Por que eu destaquei o azeite? Às vezes está escrito óleo. Porque aqui, ó, o óleo do nazireado está sobre a sua cabeça. Lembra do sumo sacerdote? Em Levítico 21:12, o óleo do nazireado. Então aqui de novo, uma representação do nazireado, tá? Farinha com azeite amassado e pãezinhos ázimos, que é sem fermento, bem finos, untados ou ungidos, azeite, né? Ungidos com azeite, untados com azeite. A oferta de manjares, é a oferta de cereais, onde que eu falo sobre ela? Levítico 2, tá? Então, ó, holocausto, Levítico 1, oferta de cereais, ou também chamada de oferta de manjares, Levítico 2, Levítico 3 a gente fala sobre a oferta pacífica e Levítico 4 falamos sobre a oferta pelo pecado. Tudo isso aqui ele tinha que levar. E o detalhe, o nazireu raspa o nazireado, está escrito aí na sua Bíblia, ele raspa o cabelo, a palavra aí é o nazireado, ele raspa o nazireado na porta da tenda e coloca o nazireado, que é o seu cabelo, é como aquela vinha não podada, né? O nazireado, aquela monte de cabelo, ele vai pegar e vai colocar ele aonde? Sob o fogo do altar, debaixo do sacrifício pacífico. Qual que é o sacrifício pacífico? Aqui, ó, é um carneiro sem defeito. Então, quando ele for oferecer, o sacerdote estiver oferecendo o sacrifício pacífico, que é o carneiro sem defeito, que inclusive foi o carneiro que aparece lá, quando Abraão está oferecendo Isaac, o carneiro que está preso ali naquele arbusto, né, pelos chifres, ele está preso pelos chifres naquele arbusto. É um carneiro. Mas aí, o que acontece? Ali é um protótipo de Cristo, né, que substituiu o próprio Isaac. Então, ele pega esse nazireado, ele raspa o nazireado, pega esse nazireado e ele oferece ao Senhor ali. Aqui ele está sendo aceito, não é o caso aqui do reinício do voto. Aqui ele vai fazer o seguinte, ele pega esse nazireado e coloca no fogo do altar, debaixo do sacrifício pacífico, de paz. É um sacrifício como se fosse de gratidão. Tá? Então ele entrega ao Senhor aquilo ali. Aquele cabelo faz parte da oferta. Aquele cabelo sobe como cheiro suave diante do Senhor. Aquele cabelo representa uma obediência extrema de alguém que se dedicou durante um longo período à sua vida ao Senhor. Olha que legal. Agora, o sumo sacerdote vai pegar a espádua. Tem um acento aqui. A espádua dianteira, o que é isso? É o ombro, né? Ele vai pegar esse ombro do animal, já assada essa espádua, mais o bolo ázimo, tá aqui, ó. Ele vai pegar um bolo ázimo desses, vamos supor aqui 10. Ele vai pegar um bolo ázimo do cesto, mais um pãozinho ázimo, junto com essa espádua, coloca nas mãos do nazireu e move. E vai mover o nazireu com aquela oferta, tá? É a chamada oferta movida ao Senhor. Então ele vai mover ele. O próprio nazireu está sendo oferecido como uma oferta, de certo modo ali. E a oferta movida, incluindo o peito, ó, lembra que a espádua que foi pegada aqui agora, né, incluindo o peito e as coxas, é santificada ao Senhor, né, apresentada ao Senhor, e é santificada para o sacerdote. Isso faz parte daquela porção que fica com o sacerdote. Então, de tudo isso aqui que foi oferecido, o sacerdote ele já tem direito no peito e nas coxas do animal, mas aqui, no caso do nazireado, ele também
tem parte nos ombros ou nessa parte aqui da espádua dianteira do animal, tá? Então isso fica para o sacerdote também. A partir de então, a Bíblia diz assim, ele poderá, ele já entregou seu nazireado, e então ele poderá beber vinho. Olha que interessante. Então fala assim no verso 20, né? Depois disso, o nazireu pode beber vinho. Esta é a lei para o nazireu que fizer voto. A sua oferta ao Senhor será segundo o seu nazireado, além do que suas posses lhe permitirem. Além do que as suas posses lhe permitirem. Segundo o voto que fizer, assim fará conforme a lei a respeito do seu nazireado. Significa que, além disso, se as suas posses, se ele for uma pessoa que tem posse, tem condição de fazer mais do que isso, ele pode. Ele não pode fazer menos do que isso, tá? Benefício do nazireado, muitos benefícios. Mais comunhão com o Senhor, ele está se dedicando ao Senhor. Depois que ele entregar o nazireado, fizer todo esse procedimento, que se for um caso que não é vitalício, como é o caso, por exemplo, ali de Sansão, né? Como é o caso de Samuel, ou até mesmo de João Batista, então deveria fazer toda essa entrega aqui para entregar o nazireado, tá bom? E esse capítulo termina com a bênção sacerdotal maravilhosa, onde fala no verso 22, o Senhor disse a Moisés, fale a Arão e aos seus filhos, dizendo que abençoe os filhos de Israel do seguinte modo. Bênção para você também. O Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a paz. Eu me lembro que Jesus fala, deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Olha, e quando nós entrarmos numa casa, devemos ministrar a paz. Se houver ali um filho de paz, a paz pousará sobre ele. Senão, ela voltará para nós. Então, assim diz, assim os sacerdotes porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Então, eu desejo que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, né? Em nome de Jesus, eu desejo essa bênção para você. Amém?